Olá, amigas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas para mais um vídeo de Arrume-se Comigo. E, gente, nesse dia eu precisava me arrumar para ir numa festa surpresa de aniversário de uma das minhas tias. Então, vamos lá. Coloquei uma tiara para o meu cabelo não ficar caindo no rosto e não atrapalhar, né, os próximos passos. E passei uma água micelar com algodãozinho no meu rosto pra ficar bem limpinha, minha pele ficar bem limpinha. Pra daí, né, poder passar os outros passos de skincare pra poder fazer a maquiagem. Eu sempre faço skincare também no pescoço. De hidratante facial eu escolhi esse, que já tava no finalzinho. E eu vou deixar aqui na descrição a lista de todos os produtos que eu vou usar nesse vídeo, pra vocês poderem consultar se vocês quiserem saber de algum produto, de alguma cor, enfim. Também passei esse hidratante na área dos olhos, não usei hidratante específico para essa área porque eu estava um pouco atrasada nesse dia, então alguns passos eu fui cortando para facilitar e eu conseguir terminar, né, num tempo certinho de me arrumar assim. Depois passei um protetor solar, tá? Corrigindo, protetor solar. E eu não mostrei pra vocês, né, assim, na tela o produto que eu usei, né, eu acho que eu me esqueci, tava um pouco atrasada, então me esqueci. Mas, enfim, vai estar aqui na descrição, gente, a listinha. Daí usei esse mini ventilador pra secar a minha pele de skincare, pra daí poder fazer minha maquiagem. Aí usei essa base, que é da Bruna Tavares, minha base de sempre. E finalmente ela está no fim, finalmente, porque eu já tenho ela há anos e ela rende muito. Dessa vez eu escolhi passar a base com um pincel. E, gente, eu vou variando, sabe? Tem vezes que eu passo com esponjinha, tem vezes que eu passo com pincel. Eu acho que escolhi o pincel nesse dia porque ele espalha mais rápido. E como eu tava com um pouquinho de pressa, sabe? Então, facilitou um pouco minha vida. Eu passo base em todo o rosto, exceto no nariz. E comentando isso com vocês, né, eu sei que eu já falei em outros vídeos, mas comentando porque às vezes tem pessoas novas que não sabem por que eu não passei base no nariz, né, enfim. É que eu acho que no nariz abre muito fácil e fica melhor quando eu não aplico. Daí eu peguei uma gotinha de base e um outro pincel assim mais preciso pra usar como corretivo. Que eu sinto que a base é bem do tom da minha pele, então orna mais, fica mais bonito. E os meus corretivos estão muito claros pra mim, daí eu acho que a área dos olhos fica meio inchada, assim, dá a impressão que tá meio inchada quando o corretivo fica muito mais claro. Agora, pó solto pra selar tudo, e eu sempre passo o dedinho assim pra tirar o que acumula na área dos olhos, assim, de corretivo, que na verdade eu usei base, né? E dessa vez eu usei um pincel mais durinho, mais preciso pra espalhar. E eu gostei bastante. Eu não lembro se no último Arrume-se Comigo eu usei esse mesmo pincel, acho que não. Eu sempre selo muito bem a área dos olhos, que é a parte onde mais tem produto, eu sinto, porque eu passo meio que uma segunda camada de base, né, pra ficar bem corrigido. E depois com um pincel maior, eu fui aplicando bastante pó no restante do meu rosto. Eu gosto de usar bastante pó pra durar bastante maquiagem. E eu sinto que com essa base, isso é necessário, porque essa base, ela é muito melecada. Ela não seca na minha pele. Inclusive, quero testar outras, mais sequinhas. E agora eu peguei um bronzer pra contornar meu rosto. E, gente, eu tô fazendo assim, não usei bronzer cremoso. Bronzer não, né? Contorno cremoso. Não usei porque, né, queria cortar passos na maquiagem pra ser um pouco mais rápido. E, gente, sempre que eu vou me maquiar, tem algumas coisas que eu mudo. Então, nunca é a mesmíssima coisa. Sempre tem alguma coisa que eu faço antes, alguma coisa que eu faço depois, ou que eu nem faço, sabe? Em outras maquiagens eu acabo fazendo, enfim, é uma loucura. Sempre tô mudando alguma coisinha ou outra. E daí, com o mesmo tom de... mesmo produto, né? Mesmo bronzer, eu passei nos meus olhos pra contornar, assim, tipo, o côncavo. Eu gosto muito de fazer isso porque eu acho que é mais prático do que pegar uma outra sombra marrom pra usar nessa situação. Então, meio que ali, na hora que eu já tô contornando o rosto, já tô passando um produto tipo bronzer, aí já venho e já passo nos olhos também, entendeu? Ó, já tô contornando o nariz com o mesmo pincel que eu usei pra esfumar os olhos. E de blush, eu escolhi esse da Tracta. É um tom de rosa, assim, bem boneca, um tom de rosa mais frio. E ele não tem brilho, daí eu gosto muito dessa cor, mas não é sempre que eu quero usar.
Ah, e eu passei muito blush a princípio. Ah, eu sempre passo blush também assim no nariz, que eu acho que fica bonito. Então, eu passei muito blush a princípio, depois eu peguei o pincel de pó e sem pegar nenhum outro produto, só o pincel mesmo, assim, eu fui dando uma espalhada maior pra ficar uma coisa mais natural, né? Aí peguei a minha paleta que eu fiz usando uma caixa de DVD, eu coloquei todas as minhas sombras favoritas nela. Aí eu peguei duas cores de sombra bem cintilantes, assim, num tom mais rosado, misturei e passei com o dedo mesmo, assim, só na minha pálpebra móvel. A textura dessas sombras é um pouco mais cremosa, meio pó, então funciona muito bem aplicar assim com o dedo. Daí eu fui aplicando pra ver como é que ficava. E, gente, eu gostei muito dessa mistura, dessa combinação, de como minha pálpebra ficou assim, ó, bem brilhosa. Esse tomzinho de rosa, gente, ficou a coisa mais linda. Eu amei a maquiagem. Agora estamos curvando os cílios. Estamos não, né? Eu estou curvando os cílios. E vou passar bastante máscara de cílios, igual eu fiz no outro Arrume-se Comigo, gente. Primeiro eu comecei com essa máscara, que ela não é à prova d'água, ela não é resistente, só que ela dá um efeito muito lindo nos cílios. Só com uma camada já deixa os cílios maravilhosos, então eu gosto de começar com ela, pra dar esse up nos cílios. E aí vocês vão ver, mais pra frente eu vou passar uma outra máscara por cima, que eu sinto que ela dá um efeito legal, mas não é o mesmo efeito que essa outra máscara, que não é resistente, dá nos meus cílios. Aí eu passo essa outra por cima, porque ela tem uma boa resistência, ela tem aquela tecnologia peel off. Então, eu passo uma camada dela por cima, para os cílios ficarem, tipo, resistentes, entendeu? Não borrar. Isso funciona muito. Antes eu ficava assim, será que vai funcionar? Mas, gente, funciona demais. Então, eu tenho os cílios volumosos e bem bonitos de uma máscara, mais a resistência de outra. Funciona super. Aí, depois, fui passando uma escovinha nas sobrancelhas pra tirar base, pó que tenha caído em cima delas. Vocês podem ver que até ficou mais pretinha, né? Passei uma máscara incolor pra deixar elas organizadas no lugar. E depois eu peguei uma canetinha de sobrancelhas, marquei primeiro as minhas pintinhas, porque a maquiagem acaba escondendo um pouco, e eu gosto muito das minhas pintinhas, então eu sempre faço isso de marcar assim por cima. E daí, com o mesmo produto, né, fui preenchendo as minhas sobrancelhas. Eu tenho gostado de fazer isso, de pentear pra depois preencher, porque aí eu percebo bem aonde que ficam as falhas mais aparentes, e aí eu consigo ir certinho aonde, né, eu gostaria de corrigir. Iluminador é o meu de sempre, né? Pego um pincel mais fofinho, vou passando assim na têmpora, meio que por cima um pouco do blush, que eu acho que fica bonito quando a gente mexe o rosto assim e fica um iluminado. Depois, com um pincel menor, eu iluminei abaixo das minhas sobrancelhas, que eu acho que fica bem bonito também. E fica tão bonito, tipo, quando você acaba de fazer sua sobrancelha, que dá pra iluminar bem assim, fica até mais branquinha essa parte. Pincel que eu tinha usado pra esfumar, passei no côncavo de novo pra dar uma ajeitada em tudo, dar um acabamento em tudo. Agora, lápis de boca pra fazer meu lip combo. Gente, mesmo lip combo que eu fiz no outro vídeo de Arrume-se Comigo. Estou viciada nele, então, né, eu tô usando bastante. Esse lápis de boca tem uma cor tão bonita. E depois, né, eu passo o Amora Shine da Nivea. Gente, esse negócio aí, sério, quem não tem, teste, porque deixa a boca com uma cor tão bonita. Daí depois eu peguei um cotonete seco, sem nada, pra tirar os borrados da máscara de cílios, que funciona muito pra limpar desse jeito. Tava morrendo de medo de estragar a minha sombra, mas não estragou. E aí, foi esse o resultado da minha maquiagem, gente. Eu amei, me arrisquei, usei uma sombra, né? Fiz uma coisa diferente, que eu nunca uso sombra, é muito raro. E agora vamos dar um jeito nesse cabelo. Minha cara já diz tudo, né? Gente, meu cabelo estava um caos. Um dia antes, que foi meu aniversário... Gente, esse Arrume-se Comigo tá gravado já faz bastante tempo, tá? Mas, tipo, um dia antes, eu tinha feito cachos com a chapinha e usado laque no meu cabelo. Quer dizer, laque não, né? Spray fixador. Então, meu cabelo estava sujo de spray fixador. E aí, eu tive que dar um jeito pra ele ficar bonito. Tipo, eu tive que me virar, assim, pra ele ficar bonito do jeito que ele tava, com spray fixador meio ressecado, meio duro, meio estranho, sabe? Enfim, eu fiz o que pude. Não pude muito.
pude pouco. Passei um olhinho no meu cabelo que eu já usei ele, aproveitei pra usar ele como protetor térmico. Depois passei uma escova pra desembaraçar e fui dividindo o meu cabelo, né? Dividi meio que assim, um pouquinho acima da orelha. Separei a parte, né, em 2. E aí eu fui passando chapinha. E, gente, eu passei a chapinha meio de qualquer jeito, porque eu não estava com muito tempo. E também porque, gente, não ia adiantar. Meu cabelo não ia ficar o mais bonito, entendeu? Porque ele tava com spray de um dia antes que eu tinha feito cachos e tava ó. Então, eu fiz o que pude. Já falei, né? Aí eu fui passando a chavinha, eu fui passando algumas vezes pra pelo menos o meu cabelo ficar mais alinhado, ficar mais certo. Pensei em fazer cachos de novo, mas, gente, não tava com muito tempo, então foi isso que deu pra fazer. Terminando de fazer a chapinha, eu passei bastante óleo no meu cabelo, o mesmo que eu usei antes de protetor térmico, porque, assim, pra dar um aspecto melhor pra esse cabelo, entendeu? Então eu fui passando bastante óleo, depois o cabelo dá uma absorvida, então não fica pesado, não fica oleoso. E ficou assim, gente, foi o que deu. E aí vem os acessórios, né? Gente, vocês sabem que acessórios são muito importantes pra mim. Eu acho que faz toda a diferença em um look, até aumenta a minha autoestima, sem brincadeira. Então, nesse dia, eu resolvi misturar prata com dourado. Tem algumas vezes que eu faço isso e cada vez mais eu tenho gostado, sabe? Eu acho que fica bonito e eu tenho feito composições melhores. Então, de brinco eu coloquei uma argolinha dourada, uma argolinha prata. Pro colar, comecei com esse maior, que ele é prata. Aí depois coloquei o meu colar de sempre, que tem a letra, né, inicial do meu nome. E ele é dourado. E depois eu testei ver se ficava bonito esse outro colar dourado menor. E, gente, eu amei. Sério, eu achei que combinou demais fazer, tipo, prata, dourado no meio e depois prata de novo. Gente, eu amei, eu achei que combinou muito, ficou muito bonito. Eu nunca tinha feito essa combinação de colares antes, mas agora eu tenho certeza que eu vou fazer sempre. De pulseiras também, né, misturei prata com dourado. E de relógio eu coloquei o dourado. Gente, eu amei a composição de acessórios desse dia. Perfume, eu resolvi usar o Florata Rose, não sei como é que vocês chamam. Ele é um perfume bem floral, assim, bem feminino, bem fresco. De lookinho, gente, a base foi uma brusinha e uma calça.
Uma calça clara, uma blusinha marrom. Ah, eu coloquei um tênis branco, que não está tão branco assim, né? Vocês podem ver que a sola dele tá amarelada. E tá meio sujinha, mas assim, tênis branco, entendeu? Daí eu tinha colocado primeiro com esse cardigan asa de morcego por cima, assim, né? Tava frio nesse dia. E minha bolsinha. Gente, eu amei a composição. Eu achei que tinha ficado super, assim, clean girl, aesthetic. Nossa, eu amei. Ah, e aí tô colocando anéis. Gente, eu sempre esqueço de colocar antes. E eu só lembro de colocar na hora que eu tô saindo. Por quê? Porque eu esqueço mesmo. E também porque eu não gosto de ficar me organizando, me arrumando de anéis, que eu acho que me atrapalha. Enfim, misturei prata com dourado, né? Aquela coisa. E aí o look tinha ficado assim, gente. Só que como tava muito, muito frio, depois eu mudei. Quando eu tava quase na hora de sair de casa, eu mudei e coloquei esse outro cardigan mais quente, que ele pega mais, assim, o corpo, né? Esquenta mais. E eu não consegui gravar muitos detalhes pra vocês, igual eu gravei do look anterior, porque eu já tava, né, quase na hora de sair de casa. Então eu gravei o que pude, mas depois eu mudei pra esse look, tá? Aquele outro look depois eu vou deixar pra uma outra ocasião, porque eu amei também. Mas assim, eu achei que ficou bem bonito também. Então é isso, meus amores. Um super beijo, até os próximos vídeos e tchauzinho!